Quando você descobriu que ele estava tendo um caso, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Provavelmente foi raiva, dor, vontade de quebrar tudo, de gritar, de confrontar a outra. Você sabia exatamente com quem estava lidando. Um traidor. Você sabia exatamente o que fazer. Ou perdoava ou terminava. Você tinha uma situação clara, com início, meio e fim. Mas e quando a traição não tem nome? E quando não tem rosto? E quando não existe outra pessoa para culpar, mas você sente a mesma dor, a mesma sensação de abandono, a mesma certeza de que algo sagrado foi quebrado? Se você está assistindo a este vídeo, é porque está vivendo algo que não consegue explicar direito. Você sabe que algo está muito errado no seu relacionamento, mas quando as pessoas perguntam o que aconteceu, você não sabe o que responder. Ele não me trai, não me bate, não me xinga. Ele só não está aqui. E todo mundo te olha como se você fosse maluca, como se estivesse inventando problemas. Pelo menos ele é fiel, dizem. Pelo menos ele não te maltrata, completam. E você fica ali, tentando explicar uma dor que não tem nome, uma ferida que não sangra, um vazio que ninguém consegue ver. Mas hoje eu vou te dar nome para esse sofrimento. Ele não te traiu com outra. Ele traiu você com a indiferença. E isso dói muito mais do que qualquer caso amoroso, porque pelo menos quem trai com outra pessoa ainda sente alguma coisa. Quem te trai com indiferença não sente nada, absolutamente nada. Você não está exagerando quando sente que está morrendo aos poucos. Você não está inventando drama quando chora sozinha no banheiro. Você não está sendo carente quando implora por um olhar, por uma palavra, por 5 minutos de atenção dele. Você está sendo traída todos os dias, todas as horas, por alguém que jurou te amar e escolheu te ignorar. E a pior parte, ninguém valida essa dor, ninguém entende esse sofrimento, porque não existe prova física, não existe mensagem no celular, não existe foto comprometedora, existe apenas você, definhando em silêncio, enquanto ele vive como se você fosse invisível. Mas você não está louca. Você não está inventando, você está sendo vítima da forma mais cruel de traição, a traição da indiferença, onde ele não te troca por outra mulher, ele te troca pelo nada, pelo vazio, pelo silêncio, e você não precisa provar que sofreu o suficiente para merecer dignidade. Deixa eu te contar sobre a Patrícia. Ela tem 31 anos, é publicitária, sempre foi uma mulher independente e decidida. Casada há 6 anos com o Eduardo, que ela conheceu na empresa onde trabalha. 2 anos de namoro, 4 de casamento. No papel, o casal perfeito. Ele, engenheiro bem-sucedido. Ela, criativa e cheia de vida. Casa linda, carro zero, viagens para o exterior. Mas quando ela me procurou, depois de meses tentando entender o que estava acontecendo com ela, foi isso que ela escreveu. E eu vou ler exatamente como ela colocou no papel, porque suas palavras vão perfurar sua alma se você está vivendo isso. Doutora, eu não sei como explicar o que está acontecendo comigo. Meu marido não me trai, tenho certeza disso. Ele não sai à noite, não esconde o celular, não tem comportamentos suspeitos. Ele também não me maltrata. Nunca levantou a voz para mim, nunca me ofendeu, nunca foi grosseiro. Na verdade, ele nem fala comigo. Eu acordo de manhã e ele já está tomando café, mexendo no celular. Eu dou bom dia, ele resmunga alguma coisa sem levantar os olhos. Eu pergunto se ele quer que eu faça alguma coisa especial para o jantar. Ele diz, tanto faz. Eu conto que encontrei uma amiga na rua, que recebi uma promoção no trabalho, que estou preocupada com minha mãe. Ele ouve tudo com a mesma expressão vazia, como se eu estivesse falando sobre o tempo. À noite, quando chegamos em casa, ele vai direto para o computador ou para a televisão. Se eu sento do lado dele no sofá, ele não me abraça, não puxa conversa. Às vezes, nem percebe que eu estou ali. Se eu tento falar alguma coisa, ele responde sem tirar os olhos da tela. Se eu desligo a TV para tentar conversar, ele suspira como se eu fosse a pessoa mais inconveniente do mundo. Na cama, é pior ainda. Ele deita do lado dele, eu do meu. Às vezes ele quer transar,
E eu aceito porque, sei lá, porque sou casada com ele, né? Mas não tem carinho, não tem conversa, não tem conexão, é mecânico. Ele faz o que tem que fazer e pronto, depois vira de lado e dorme. Eu fico ali, olhando para o teto, me sentindo usada. Não usada sexualmente, mas usada como ser humano. Sabe o que é mais doloroso? Quando saímos juntos, ele é outra pessoa. Com os amigos ele ri, conta piadas, puxa conversa, demonstra interesse no que os outros falam. Eu fico ali do lado, vendo meu marido ser carinhoso, atencioso, presente, com todo mundo menos comigo. É como se eu fosse transparente, como se eu não existisse. Doutora, eu já tentei conversar com ele sobre isso várias vezes, e sabe o que ele fala? Patrícia, para de frescura, a gente está bem, não está brigando, não tem problema nenhum. Você que fica inventando crise, como se querer existir para meu próprio marido fosse inventar crise. Eu me olho no espelho e não reconheço mais a mulher que está ali. Eu era comunicativa, alegre, cheia de energia. Hoje eu sou uma sombra. Eu tenho medo de falar qualquer coisa porque sei que vou ser ignorada. Eu tenho medo de demonstrar carinho porque sei que não vai ser correspondido. Eu tenho medo de existir porque aprendi que minha existência incomoda ele. E o pior de tudo, quando as pessoas perguntam como está meu casamento, eu digo que está tudo bem, porque tecnicamente está, né? Ele não me trai, não me bate, paga as contas. Mas, doutora, como pode estar tudo bem se eu me sinto morta por dentro? Como pode estar tudo bem se eu choro todo dia no banho? Como pode estar tudo bem se eu me sinto mais sozinha casada do que quando eu era solteira? Às vezes eu penso, pelo menos se ele me traísse, eu teria uma razão concreta para sair. Teria algo para mostrar para as pessoas, algo que justificasse minha dor. Mas como é que eu explico que estou sofrendo porque meu marido não me vê? Como é que eu falo que estou sendo destruída pela indiferença dele? Quem é que vai entender isso? Esse não é um caso raro. Essa não é a história de uma mulher dramática ou de um homem especialmente cruel. É o retrato silencioso de milhares de mulheres que vivem casamentos que parecem perfeitos quando você olha de fora. Tem estabilidade, não tem brigas, não tem traições, mas estão completamente mortos por dentro. São cemitérios emocionais onde uma pessoa ainda respira e a outra já morreu há muito tempo. O que a Patrícia está vivendo tem nome na psicologia e eu vou batizar esse sofrimento porque dar nome à dor é o primeiro passo para se libertar dela. O nome disso é abandono emocional por indiferença afetiva. É negligência conjugal, é violência psicológica por omissão, é traição sem terceiros envolvidos. Porque sim, isso é traição. Traição do compromisso que ele fez de te amar, te respeitar, te honrar. Traição da promessa de que vocês seriam companheiros, parceiros de vida. Traição da confiança que você depositou nele quando decidiu dividir sua vida com ele. Ele não quebrou esses votos com outra mulher. Ele quebrou com a indiferença. E talvez seja a forma mais cruel de traição, porque pelo menos quando alguém te trai com outra pessoa, você pode odiar, você pode ficar com raiva, você pode culpar alguém, você tem um alvo para sua dor, um nome para seu sofrimento, uma situação clara para resolver. Mas como é que você luta contra o nada? Como é que você compete com o vazio? Como é que você briga contra alguém que simplesmente não está presente? É como tentar socar o ar. Você se cansa, se machuca, se frustra, mas não acerta em nada. Porque não é sobre ele te xingar ou te humilhar. Não é sobre ele te proibir ou te controlar. É sobre algo muito mais devastador. É sobre ele não se importar. É sobre ele ter perdido completamente o interesse em você como ser humano, como mulher, como companheira. É sobre você ter se tornado tão irrelevante na vida dele que ele nem se dá ao trabalho de te maltratar. Você simplesmente não existe. É uma violência silenciosa, invisível, que não deixa hematomas no corpo, mas destrói a alma. É um tipo de abuso que a sociedade não reconhece, que a família não vê, que os amigos não entendem. Porque ele é educado, ele é responsável, ele não faz escândalo. Ele só te mata de indiferença, e o mais perverso é que você se sente culpada por sofrer.
Você se questiona se não está exagerando, se não está pedindo demais, se não deveria ser grata por ter um marido que pelo menos não a abandona fisicamente. Você se convence de que o problema é você ser carente, dramática, exigente. Mas eu vou te dizer uma coisa, não existe amor sem presença, não existe casamento sem conexão, não existe relacionamento onde uma pessoa ama e a outra simplesmente existe. Isso não é amor, isso é conveniência, e você merece muito mais do que ser conveniente para alguém. Ele não precisa te maltratar para te destruir, ele só precisa deixar de te ver. Agora eu preciso te acordar de uma fantasia. Você ainda acredita que ele vai mudar, que um dia ele vai acordar e perceber o que está perdendo, que ele vai se dar conta de como te trata e vai se transformar no marido atencioso que você sempre soube que ele podia ser? Mentira. Ele não vai mudar. Ele não vai acordar. Ele não vai ter uma revelação. Ele já sabe exatamente como te trata. Ele já sabe que você sofre. Ele já percebeu que você implora por atenção. Ele vê quando você chora. Ele sente quando você se afasta. Ele só não liga. Ou pior, ele gosta assim, porque assim você não dá trabalho. Você não exige muito. Você não questiona. Você não incomoda. Você só existe ali, disponível quando ele precisa, invisível quando ele não quer ser perturbado. É o arranjo perfeito para ele. Você acha que ele não percebe quando você tenta chamar a atenção dele? Percebe. Você acha que ele não nota quando você está triste? Nota. Você acha que ele não ouve quando você tenta conversar? Ouve. Ele simplesmente escolhe ignorar. Todos os dias, todas as horas, ele acorda e escolhe não te ver. E não é por maldade, não é por crueldade calculada, é por algo muito pior, é por total e absoluto desinteresse. Você não desperta raiva nele, não desperta paixão, não desperta nem irritação. Você desperta nada, e o nada é muito mais devastador que o ódio. Você está esperando que ele se interesse por você. Você está esperando que ele se apaixone por você de novo. Você está esperando que ele se torne o homem que você precisa que ele seja. Mas ele não é esse homem. Talvez nunca tenha sido. E você não está esperando ele melhorar. Você está esperando um milagre. Agora deixa eu te explicar como vocês chegaram até aqui. Porque isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, quase imperceptível, que começou muito antes de você perceber o que estava acontecendo. Ele provavelmente cresceu numa família onde amor era sinônimo de provimento material, onde pai demonstrava amor pagando as contas, não abraçando os filhos, onde mãe demonstrava amor fazendo comida, não conversando sobre sentimentos. Ele aprendeu que ser um bom marido significa ser um bom provedor e pronto. Talvez tenha tido um pai emocionalmente ausente que só falava com ele para dar broncas ou cobrar notas. Um pai que nunca perguntou como ele estava se sentindo, que nunca o ensinou a lidar com emoções, que nunca o preparou para ser um companheiro verdadeiro. E agora ele repete o mesmo padrão contigo. Ou talvez tenha tido uma mãe super protetora que resolvia tudo para ele, que nunca o ensinou a cuidar de outra pessoa, que fazia dele o centro do universo, sem exigir nada em troca. E agora ele espera que você seja a segunda mãe dele, sempre disponível, sempre cuidando, sempre entendendo, nunca exigindo. Muitos desses homens foram criados acreditando que o trabalho emocional do relacionamento é responsabilidade da mulher, que ela é quem tem que manter a conexão, puxar as conversas, lembrar das datas importantes, cuidar da intimidade do casal. Para eles, se as contas estão pagas e eles não estão traindo, eles já estão cumprindo o papel deles. Eles cresceram numa cultura que ainda vê demonstração de afeto como fraqueza masculina, que ensina que homem não pode ser vulnerável, não pode falar de sentimentos, não pode dar atenção demais para a mulher, porque isso seria dar coleira. Eles foram ensinados que mulher que reclama de falta de atenção é carente, e homem que dá muita atenção é Maria Chiquinha,
E quando isso se mistura com uma sociedade que romantiza relacionamentos onde cada um tem seu espaço, onde não precisa viver grudado, onde amor maduro é tranquilo, você tem a receita perfeita para relacionamentos mortos que se disfarçam de relacionamentos saudáveis. Não estou desculpando ele, estou explicando, porque entender de onde vem o problema não muda o fato de que você está sofrendo, não muda o fato de que você está morrendo aos poucos, não muda o fato de que você merece muito mais do que isso. E você, como chegou até aqui, como uma mulher inteligente, independente, cheia de vida, aceitou viver assim? Desde pequena te ensinaram que mulher tem que ser compreensiva, que casamento dá trabalho, que você tem que ter paciência com os defeitos dele, que homem é menos emotivo mesmo, que você não pode esperar que ele seja como suas amigas, que relacionamento maduro não é feito de romance, e sim de companheirismo. Te disseram que pedir atenção é ser carente, que querer conversar é ser chata, que precisar de carinho é ser dependente emocional. Te ensinaram que mulher forte resolve tudo sozinha, que mulher madura não fica cobrando demonstrações de amor, que mulher inteligente se contenta com estabilidade. Você foi condicionada a ser grata por migalhas, a comemorar quando ele te ouve por 5 minutos, a ficar feliz quando ele demonstra o mínimo interesse pela sua vida, a agradecer quando ele não te trata mal, mesmo quando ele também não te trata bem. E sabe o que aconteceu? Você foi diminuindo suas expectativas até elas se tornarem inexistentes. Você foi abaixando o padrão do que considera amor, até aceitar a indiferença como normalidade. Você foi se contentando com tão pouco que esqueceu que merece tudo. Você começou justificando. Ele é tímido, ele foi criado assim, ele demonstra amor de outras formas. Depois começou se culpando. Eu que sou carente, eu que cobro demais, eu que não sei valorizar o que tenho, até que chegou num ponto onde você nem consegue mais imaginar como seria ser amada de verdade. O problema não é só dele, o problema não é só seu. O problema é cultural, é sistêmico, é uma sociedade que ensina homens a não sentir e mulheres a aceitar qualquer coisa. É uma cultura que ainda vê o casamento como uma transação onde a mulher oferece cuidado e sexo em troca de segurança financeira. Agora eu vou te dar 5 sinais práticos para você identificar se está sendo traída pela indiferença. E eu quero que você seja brutalmente honesta consigo mesma. Não justifique, não relativize, não encontre desculpas. Apenas reconheça. Primeiro sinal, você se sente mais sozinha quando está com ele do que quando está realmente sozinha. Porque quando você está sozinha, você tem a si mesma. Mas quando está com ele, você tem a expectativa de companhia e recebe o vazio. É como morrer de sede ao lado de uma fonte que está seca. Segundo sinal, ele te trata pior do que trata estranhos. Com desconhecidos, ele é educado, atencioso, demonstra interesse. Com você, ele é apático, monossilábico, ausente. É como se você fosse a pessoa menos importante na vida dele, quando deveria ser a mais importante. Terceiro sinal, você parou de compartilhar sua vida com ele. Não conta mais sobre seu trabalho, seus amigos, seus medos, seus sonhos, porque você já aprendeu que ele não vai se interessar, não vai comentar, não vai nem fingir que está ouvindo. Você virou uma estranha para seu próprio marido. Quarto sinal, vocês vivem como colegas de apartamento que dividem as contas, a logística, quem vai fazer compras, quem vai buscar as crianças, quem vai pagar qual conta. Mas não há vida em comum, não há projetos juntos, não há sonhos compartilhados. Vocês administram uma casa, não constroem uma família. Quinto sinal, você implora por migalhas de atenção e comemora quando consegue. Quando ele te ouve sem mexer no celular, você fica feliz o dia todo. Quando ele te abraça sem você pedir, você guarda isso como um tesouro. Quando ele demonstra qualquer sinal de interesse, você se sente sortuda. Você virou uma mendiga de amor na sua própria casa.
Se você se identificou com 3 ou mais desses sinais, você não está exagerando, você não está sendo dramática, você não está inventando problemas, você está sendo traída todos os dias pela indiferença de alguém que prometeu te amar. Você está num casamento que já morreu há muito tempo, mas você ainda está enterrada nele. Deixa eu te contar uma história. Imagine 2 pessoas que plantaram um jardim juntas. No começo, elas regavam juntas, cuidavam juntas, se emocionavam com cada flor que brotava. O jardim era lindo, cheio de vida, cheio de cores, mas com o tempo uma delas começou a se interessar por outras coisas. Parou de regar, parou de cuidar, parou de notar as flores. A outra continuou sozinha, regando dobrado, cuidando dobrado, tentando manter o jardim vivo por 2 pessoas. Mas não importa quanto ela se esforçasse, não importa quanto amor ela colocasse ali, metade do jardim começou a murchar, porque jardim precisa de 2 pessoas para florescer quando foi plantado por 2 pessoas. Uma pessoa sozinha consegue manter vivo, mas nunca consegue fazer florescer. Então ela ficava ali todos os dias, vendo metade do jardim murchar, enquanto ela se matava tentando salvar a outra metade. E a pessoa que plantou com ela passava todos os dias por ali, via o estado do jardim, via o desespero dela, mas não movia um dedo para ajudar. Simplesmente não se importava mais. Essa é a sua situação. Vocês plantaram um casamento juntos, mas ele parou de cuidar. E você está se matando, tentando manter vivo sozinha algo que precisa de 2 pessoas para existir. Você está regando um jardim enquanto metade das raízes está morta. E a parte mais dolorosa é que ele passa por esse jardim todos os dias. Vê você se matando de trabalhar. Vê o estado das coisas. Sabe que você está sofrendo, mas não se importa o suficiente para ajudar. Para ele, se ainda tem algumas flores de pé, está bom. Ele não precisa se esforçar. Você não está cuidando de um jardim, você está cuidando de um cemitério onde enterrou seus sonhos de ser amada. E sabe qual é o ponto de virada? Sabe quando tudo muda? É agora, é neste momento em que você está assistindo a este vídeo, reconhecendo sua história, sentindo cada palavra ecoar na sua alma como um grito de socorro. O pior já aconteceu e não foi ele te trair com outra mulher, foi você parar de se sentir importante. Foi você aceitar ser tratada como se não existisse. Foi você se acostumar com migalhas e chamar isso de amor. Foi você morrer aos poucos sem que ninguém, nem mesmo ele, percebesse. Mas o fato de você estar aqui, procurando respostas, questionando se isso é normal, é a prova de que ainda existe uma parte de você que não se conformou. Ainda existe uma fagulha da mulher que você era antes de ser apagada por essa indiferença toda. Você está acordando e despertar dói, mas é o primeiro passo para voltar a viver. Agora eu preciso ser realista com você sobre uma coisa que vai machuca, mas que você precisa ouvir. Ele não vai mudar. Não por amor, não por terapia, não por você sofrer mais, não por você ameaçar ir embora, não por você ser a mulher mais perfeita do mundo. Homens emocionalmente mortos não ressuscitam por insistência. Eles não acordam um dia e decidem se apaixonar pela própria esposa. Eles não têm revelações sobre como devem tratar a mulher que está ao lado deles há anos. Você pode chorar oceanos, pode explicar com todas as palavras do dicionário como se sente, pode implorar, pode ameaçar, pode dar ultimatos. Nada disso vai fazer ele te ver se ele escolheu não ver. Porque o problema não é ele não saber como te tratar. O problema é ele não querer te tratar bem. E eu sei que é devastador aceitar isso. Eu sei que você investiu anos, talvez décadas, tentando fazer esse homem te amar. Eu sei que a ideia de desistir parece um desperdício de tudo que vocês construíram. Mas o que vocês construíram exatamente? Vocês construíram uma fachada, uma encenação de casamento, onde você faz o papel de esposa apaixonada e ele faz o papel de marido presente, mas nenhum dos dois está realmente ali. Vocês construíram uma mentira que vocês contam para si mesmos e para os outros.
Você não está desistindo de um grande amor. Você está parando de insistir em algo que nunca existiu de verdade. Você está parando de alimentar uma ilusão que só te machuca. Você está parando de lutar uma guerra onde você é a única soldado. Então chega, chega de mendigar atenção, chega de implorar por amor, chega de se diminuir para caber no pouco que ele oferece, chega de justificar quem te mata de indiferença, chega de viver como se você não merecesse mais do que isso. Você não precisa de permissão para sair de um relacionamento onde você é tratada como se não existisse. Você não precisa de uma razão boa o suficiente para os outros entenderem. Morrer de indiferença já é razão mais do que suficiente. E não, você não está sendo egoísta, não está sendo dramática, não está desistindo fácil. Você está escolhendo viver, está escolhendo existir, está escolhendo ser vista, mesmo que seja apenas por você mesma. Porque no final das contas, melhor sozinha do que mal acompanhada não é só um ditado, é uma filosofia de vida, é escolher sua própria companhia, que te valoriza, te respeita, te vê, em vez da companhia de alguém que te faz sentir inexistente. Você não nasceu para ser invisível, não veio ao mundo para ser conveniente. Não está aqui para ser útil quando precisam e ignorada quando não precisam. Você está aqui para ser amada, respeitada, valorizada. E se a pessoa que deveria fazer isso não consegue, o problema não é você. Chega de enterrar quem você é por um homem que nem sabe que você está ali. Se este vídeo chegou no seu coração como um soco no estômago, se cada palavra que eu disse foi como olhar num espelho que você estava evitando há anos, eu preciso que você faça algumas coisas. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre como se recuperar emocionalmente depois de anos sendo invisível. Vamos falar sobre como sair de um relacionamento tóxico sem se destruir no processo. E vamos falar sobre como reconhecer homens que realmente sabem amar uma mulher, porque eles existem e você merece encontrar um. Segundo, compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está vivendo a mesma situação, com aquela prima que vive reclamando que o marido não a vê, com aquela irmã que você percebe que está sumindo aos poucos dentro do próprio casamento, porque às vezes a gente precisa ouvir de fora aquilo que já sabemos por dentro. E terceiro, eu quero que você comente aqui embaixo exatamente isto. Ele não me traiu com outra. Ele me traiu com a indiferença, se esse é o seu caso. Não precisa contar detalhes, não precisa se expor. Apenas escreva essa frase, porque você não está sozinha. Existem milhares de mulheres sendo traídas pela indiferença todos os dias, e reconhecer isso é o primeiro passo para sair dessa situação. Você não está louca, você não está exagerando, você não está sendo dramática. Você está sendo traída da forma mais cruel que existe, sendo ignorada por quem deveria te amar. E isso não é aceitável. E isso não é normal. E isso não é amor. Você merece ser vista. Você merece ser ouvida. Você merece ser importante para alguém. E se ninguém mais te disse isso hoje, eu vou dizer: você é importante. Você tem valor. Você merece mais do que migalhas de atenção. E esse é o primeiro passo para conseguir o que você merece. Lembrar que você merece.